feliz festa da Páscoa, aqueles que vão descobrir esse momento de meditação. Eu quero fazer uma coisa muito simples, muito simples entre nós, como um pai, um avô. Por muitos, eu sou avô, né? Não, com a irmã Verônica não, mas com outros sim. Então, uma coisa muito simples, é o que eu não preparei um ensinamento magistral, não. Eu reuni alguns elementos que falam meu coração e para partilhar com vocês, simplesmente. Eu pensei, em primeiro lugar, qual foi a origem da festa da Páscoa. A festa da Páscoa se encontra em origens pagãs, não somente com o povo de Israel, mas não é o povo de Israel que inventou, que recebia finalmente essa festa. São povos que, na primavera, sobretudo na Europa, mas também no Médio Oriente, no momento da primavera, é como uma vida nova que recomeça. Porque na Europa, sabemos que, com o frio do inverno, você sabe muito bem, aqui na Itália, o frio no inverno paralisa tudo, faz morrer muitas coisas. E quando chega esse momento, março e abril, a primavera chega e as flores aparecem. E aparece em um lugar que podíamos pensar que é morto, e morreu. A árvore morreu. Não, e devemos esperar esse tempo que rejuvenesce, que ressuscita, que provoca uma vida nova. Bem, é uma festa pagã naturalista, se podemos, ecológica, se podemos dizer. E finalmente, os israelitas já receberam essa ordem do Senhor por revelação em Êxodo capítulo 12, que é a origem da Páscoa judia. E Páscoa, que vem da palavra Pessar, que significa passagem, passar de uma beira a outra beira, de uma margem a uma outra margem. Então, é uma festa do recomeço. Os povos babilonianos, mesopotamianos, não sei como se diz, traduz, e povos pagãos do Médio Oriente conheciam essa festa como uma festa, como tem a festa das colheitas, das recoltas, que também foi a origem da festa de Shavuot, da festa de Pentecostes, que é a festa do trigo, como se diz, a mesa, não sei, a messe do trigo, que se passa em junho, depende dos países, mas os países mais quentes é mais cedo, é junho, outros na França ou na Alemanha, julho, é a messe do trigo, que é a festa da colheita. E a festa de Pentecostes se encaixou nessa festa pagã, natural, naturalista. Então, é importante de saber isso, porque corresponde a um ciclo do ano e que, finalmente, o Senhor respeita essa ordem natural, essa ordem não somente física de nosso corpo, mas também material da criação. O Senhor que criou é o primeiro a respeitar a sua criação. É um ciclo de morte depois de vida. Então, é muito bom de guardar essa referência no fundo. Nós temos esse costume de referenciar a Êxodo 12, dos israelitas que recebem essa revelação. Tu vai consagrar um cordeiro de um ano sem defeito. Bom, toda a profecia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz São João Batista. Cordeiro de para chegar 2000 anos, quase 2000 anos, 1200 anos depois de Moisés, chegar ao Cristo, que é Ele, o verdadeiro
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele tira o pecado do mundo? Aqui, na cruz, como vimos, e como vemos cada ano, é uma celebração imensa que precisa de cada ano para renovar nossa mente e nossa percepção, que são mistérios litúrgicos tão profundos que precisa de vários nossa vida para entender e entrar. A ressurreição de Cristo, então, desde o século II, é celebrada cada ano. E é o cume da liturgia católica. Não tem uma outra festa maior. A primeira festa litúrgica mais importante é a Páscoa. Depois vem a encarnação do Verbo, Natal, vem também Pentecostes, vem outras festas litúrgicas. Por que é mais importante? Porque a ressurreição marca a festa da redenção. Somos redimidos, somos salvos, como Maria falou no dia do Sábado Santo. E isso vem não do modo natural, mas vem para nós da fé. A fé que não vem de uma lei somente, vem da fé. E essa fé que é cultivada, enraizada na oração. A nossa vida de oração. Então, ressurreição, salvação, redenção, fé, oração, tudo isso é ligado. Quando começamos a tirar uma coisa, todo o resto vai se tirar. Cuidado. E se tu vai começar a não rezar cada dia, e tu vai perder muita coisa de tua fé, e tu vai perder também muita coisa da doutrina, da teologia. E por isso que isso é muito importante de bem alimentar e de bem cultivar. E eu anotei também esse teólogo que diz uma coisa interessante. São 3 tempos de festa litúrgica. Páscoa, o evento pascal, que é a ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer, se o Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então desmonta tudo. Se o Cristo não ressuscitou. Então, primeiro tempo muito importante, fundamental, é a Páscoa. A Páscoa, que é o primeiro movimento. O segundo movimento é Pentecostes. E o padre Jacques dizia de uma maneira simples, mas teologicamente muito bem enraizado. Ele dizia, na Páscoa recebemos a luz para ver, em cima da montanha tu pode ver o horizonte longe de tua vida. Tu pode ver onde tu caminha, se tu chegou no fim ou se tu vem de começar. Tu tens a visão na Páscoa, tu tens a luz. E Pentecostes, 50 dias depois, tu recebes a força. A força de quê? Para realizar o que o Senhor te mostrou. Para realizar tua vocação. Interessante. E a terceira figura, qual é essa terceira figura? Tem uma terceira? É a nossa morte? O que é? Esse teólogo diz, é a parousia. A terceira festa que esperamos é a parousia do Senhor. Ele vai voltar. E quando ele vai voltar, a revelação bíblica, é Jesus que fala no Evangelho de Mateus, em particular, o Evangelho da Escatologia, será vista em todo o universo, a cruz luminosa, gloriosa, que será o sinal da volta de Jesus. Uau! Quem não quer ser presente lá nesse momento? Outro dia não conseguimos ser presentes lá no Coliseu porque tinha 30.000 pessoas. 30.000 pessoas para
acompanhar o caminho da Via Crucis com o Papa dentro do Coliseu. Nunca acontecia. É um fenômeno que atrai, né? Tinha muito jovem, muito jovem. Não conseguimos, mas, bom, quando Jesus vai voltar, terá o sinal da volta de Jesus será um sinal luminoso no céu. Todo mundo vai poder ver, todos, todos, todos. Crentes ou não crentes, fé ou sem fé, todos verão esse sinal. Zacarias, profetizeur, e os judeus vão reconhecer aqueles que transpassaram. Não somente os judeus, mas o pecador que eu sou vai reconhecer aquele que foi transpassado por mim, por causa de meus pecados. É grandioso. E por isso que vimos com Saint Efraim, Santo Hipólito de Roma, a palavra dos padres da igreja, que percebe, que mostra uma coisa cósmica. A cruz não é só uma pequena coisa lá, com um pequeno fogo lá no cemitério. Não é uma coisa privada, há 3 ou 4 lá, um que canta e os outros que têm frio ao lado. Não, é uma coisa cósmica. Uma liturgia cósmica. Eu acho que alguma vez reduzimos muito a liturgia. A liturgia é uma pequena coisa lá. O padre que vai lavar as mãos, pequenas coisas, 3 gotas de água. Ah, meu Deus! A liturgia do templo, imagina, os touros, ovelhas, centenas, e o fogo, a fumaça e tudo isso que foi oferta, que foi sacrificada. E nós que reduzimos agora. Não. Somos feitos por uma liturgia cósmica, já que sabe cantar, hein? Com todos os pulmões, hein? Então, a terceira figura será a parousia. Então, Páscoa, a primeira festa, segunda, Pentecoste, e a terceira, a parousia. E, oui, eu quero vos partilhar esse livro interessante, Ressurreição, modo de funcionamento. É interessante. E um filósofo que os bispos da França se disputam para convidar ele. Ele tem um sucesso enorme na França, ele tem 45 anos, ele é pai de família. É um filósofo cristão, convertido a Jesus, de mãe judia, de pai árabe. Não sei se ele foi palestinense, eu acho que não, mas árabe. E ele se convertiu depois de ser quase comunista na juventude, revolucionário, esquerdista, hein, como você disse. Hein? E se converteu a Jesus, mas ele é muito engraçado, com muito humor, um filósofo francês. E eu tenho vários livros dele, eu gosto muito dele. Espero um dia encontrar e convidar, não sei aonde, mas... Se chama Fabrice Adjadj. Adjadj é um nome árabe, hein? E a Verônica conhece, hein, esses nomes. Fabrice Adjadj. Os bispos convidam ele porque nunca fundou comunidade, então ele é muito bom. Pode ser convidado, uma pessoa segura. Mas, e sobretudo, nos ajuda a pensar do bom lado, pensar com uma filosofia muito engraçada. Ele diz, sempre eu acreditei, eu fui crente, sempre fui crente. Eu acreditei a meus pais. Eu pensava eles como quase Deus. Né? Eu acreditava na cantora Chantal Goya, uma cantora francesa, que cantava para as crianças. Ele dizia, eu acreditava nela. Eu creia. Era credo. Oui, ele colocava sua fé nessas pessoas. Eu acreditei, eu creio nas coisas da loteria, das coisas que podia fazer ganhar dinheiro.
Eu acreditava que os alimentos cresciam nas prateleiras do supermercado. Como se criança, que o professor disse: Tu vai me designar um peixe. Hein? E a criança fez um retângulo. Oui, porque ela comia o peixe sempre. Então, acreditava na infância dele. Hein? E eu acreditei na Revolução Francesa, a Revolução Socialista, mesmo assim meu pai não partilhava essa fé. Alguns de vocês acreditam em Lula, hein? E outro personagem da política, como ele acreditava. Depois ele acreditou em Nietzsche, hein? A filosofia de Nietzsche, existencialista e tudo isso. Hegel, ele acreditou e começou a se formar na filosofia. Mas ele diz, sobretudo, eu acreditava muito em mim mesmo. Anota. E, sobretudo para dizer que eu não acreditava em nada. Ele se considerava como ateu. Ateu. E ele reconhece que ele era muito crédulo antes de acreditar. É interessante isso, não? E tudo isso para dizer que ninguém, nenhum ser humano escapa à necessidade de crer. Isso é interessante. Ninguém escapa. Mesmo a pessoa que se trata de ateia, ela acredita, ela crê em algumas coisas. Talvez a loteria ou não sei o quê, ou a avó do Candomblé, que fazia curandeira. Hein? Eu encontro muitas pessoas que me falam disso. Há pouco tempo eu rezei por uma irmã, não, uma comunitária, e passa por um momento depressivo. Então eu perguntei, tu praticou candomblé, espiritismo, esse tipo de coisa? Sim. Como se eu fazia um cumprimento, hein? Sim, minha avó, hein? O elogio, oui. Como se eu fiz um elogio. Sim, minha avó me fazia participar e tudo. Então, tu sabe que é uma falsa doutrina. Não é uma crítica das pessoas, mas devemos rezar para que tu seja liberta, cortado de uma influência que é uma falsa doutrina. Só isso. Alguém rezou por isso na tua vida? Não. Ninguém. É Deus. Precisa de cortar a influência ruim. Eu acho que minha avó me consagrou. Hein? Só isso, consagrou. É interessante. E tu pensa a vida consagrada, hein? Sim. Ok. Então, acreditar, hein? Crer, não é uma coisa que deve ser brincadeira. Porque vai engajar, e vamos ver. Hein? Com Santo Agostinho, como Santo Agostinho critica os discípulos, os apóstolos que começaram a duvidar, mesmo da ressurreição de Jesus. Começaram a duvidar. E Santo Agostinho vai dizer, mas ok, não é possível, não é possível. E o bom ladrão vai reconhecer o Senhor que vai salvar ele no seu reino. E os discípulos esperávamos. Se esperava. Esperava o quê? E você não espera mais? Santo Agostinho é furioso com os discípulos que duvidavam e esperavam. Eu esperava o quê? E nós também. Quantas coisas são misturadas em nós? Eu falo de um exemplo dessa avó que praticava o candomblé, o espiritismo, com um bom coração. Eu não vou criticar essa mulher. Com certeza era uma boa mulher. Mas falsa doutrina. Claro que preparamos para ir visitar o Moçambique. Claro que não vamos pular sobre as pessoas dizendo
porque como você reza, e como se chama vosso Deus lá, e como você pratica o animismo, não vamos chegar lá para fazer uma revolução, mas com certeza vamos encontrar no acompanhamento coisas que são misturadas, que não são, e que vão provocar sintomas de desequilíbrio, de fragmentação. Há 5 anos atrás, eu li um estudo, providencialmente, de psiquiatra americano que estudava a questão do espiritismo e que verificar que, cientificamente falando, é uma religião que fragmenta a consciência e fragmenta a personalidade. Eles fizeram uma pesquisa bem puxada, e que pena que eu não guardei a referência na época, porque é uma coisa importante a citar. E, imediatamente eu pensei, mas é isso, é inteligente, cientificamente é inteligente. Por quê? Porque nossa religião com o Espírito Santo e nossa fé católica unifica. Cristo ofereceu sua vida para reunir todas as ovelhas dispersas na cruz. Ele reúne. E o Espírito Santo vai fazer o quê? No curso da história da igreja. Cada vez que tem uma nova Pentecoste, cada vez tem um nascimento de comunidade. Vida monástica, bom, em primeiro os apóstolos, Jesus reuniu uma comunidade de 12, completamente heteroclita, completamente original, reunida. Depois a vida monástica chegou, depois as congregações apostólicas, São Francisco, São Domingos, depois século XVII, XVIII, congregação missionária, que enviaram missionários no mundo inteiro, no mundo inteiro. Cada vez que tem uma Pentecoste, uma renovação espiritual, cada vez o Espírito Santo provoca novas formas de comunidade. E no século XX, uma renovação que chamamos carismática, bom, que o Papa Francisco batizou de um outro nome, corrente de graça, e que provocou movimentos, comunidades novas, e que fazemos parte. Não devemos ter vergonha de fazer parte dessa novidade mesmo. Ah, vocês são religiosa? Sim. Mas você tem uma congregação? Não, não, não. Somos comunidade, não. Ah, bom, associação de fiéis? Associação de fiéis. Então vocês não são religiosos? Tá bom? Eu vou desmaiar. Não somos religiosos? Como dizia um bispo amigo na França, temos bispo amigo, hein? Oui, não é só bispo inimigo, não. Guy Gaucher, que foi o bispo de Lisieux, ele dizia: eu sou o bispo de Santa Teresina. É doutor, oui, doutor da causa dela, como doutor da igreja. Ele apresentou ao Papa a proposta que ela se torne doutor da igreja. E então tinha congresso carismático uma vez por ano em Lisieux, organizado pela comunidade Beatitude. E a comunidade Beatitude não era uma maré azul, mas uma maré marrom, porque eles se reconhecem mais espiritualidade carmelita, então são de marrom e branco. E Lisieux, cada ano, se deixava invadir por essa comunidade, e eles, de todas as casas, eles chegavam lá em Lisieux para organizar o congresso. E o bispo um dia, olhando esses irmãos correr, se agitar para organizar tudo, e uma religiosa vem perguntar a Monseigneur Gaucher, Monseigneur Guy Gaucher, são religiosas? Monseigneur, são religiosas esses jovens, não? E o bispo não responde, pensando o que eu vou responder. E depois ele disse: oui, são, sim, são. Mas
realmente são religiosas? Sim, são jovens, são bonitas também, elas são bem dedicadas a Deus, né? Mas não, elas não são religiosas, não, 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 elas são consagradas. Ah, a religiosa antiga, ela responde, ah, bom, respirou, hein? Bom, mas não devemos ter vergonha de ser nessa nova onda que o Espírito Santo suscita desde os anos 1975, que são para mim uma referência na França, das primeiras comunidades, Emmanuel, Beatitude, que fizeram a proposta da vida consagrada, visível, com consagrados, com hábito. Não devemos ter vergonha disso. E assumir essa página da história, que justamente os historiadores, daqui 50, um século ou 50 anos, vão citar, mas felizmente aconteceu algumas comunidades novas que fizeram e que finalmente sustentaram a vida consagrada. Oui, vamos se lembrar depois. Não foi tão fácil, não. Não foi tão fácil. Não foi tão bem acolhido, mas ninguém entre nós queria fabricar essa obra, ninguém entre nós, né? Nada, nada, nada. O maior elogio que eu recebi na minha vida, dia, foi um jovem que é professor de iconografia na Bélgica. Eu já falei a Ana Brasil que ela podia fazer curso com ele. Ele é pai de família, e ele fundou um ateliê de iconografia. Ele fez um ano sabático com sua jovem noiva, lá na França, e dia ele me chamou, ele me disse, eu recebi uma convicção em meu coração, que quando vocês fundaram a comunidade, o verbo de vida, se chama, não foi uma coisa humana. Eu disse, obrigado, obrigado. Porque realmente, esse jovem recebia no coração, meu Deus, essa obra não é uma coisa, uma fabricação humana. E isso foi para mim o maior, o mais importante elogio que eu recebi na minha vida. Eu pensei, realmente, isso foi uma palavra que me encorajou. É verdade, verdade. Então, não podemos colocar nossa fé em qualquer coisa. E se praticamos culto ou falsa doutrina, precisamos de uma libertação, porque finalmente podemos ter problema de nossa fé hoje por causa dessa mistura. Ah oui? É sério, hein? Que pode provocar depressão, que pode provocar sintomas de medo de Deus, de distância de Deus, não sei porquê, e que torna o combate espiritual difícil. Bom. E esse querido lá, judeu árabe, diz também que a partir do momento que ele se convertiu a Jesus e que ele descobriu a fé, ele foi um princípio de realidade. Ele entrou no real. A fé provocou nele uma nova maneira de interpretar o real. Um princípio de realidade. Antes eu acreditava um pouco assim, um pouco assim, um pouco assim. Mas depois de encontrar Jesus, depois de me converter a Cristo, foi um princípio de realidade. Eu descobri o carpinteiro Galileu, da Galileia, e foi para mim muito eficaz para me colocar os pés na terra, de me converter a Jesus. Voilà. Uma verdadeira espiritualidade que nos torna realista, que nos torna encarnado, que nos torna objetivo. Não é só uma questão subjetiva do que eu sinto, o que eu não sinto. Meu Deus! Marie-Josette, outro dia, dizia, as pessoas que dizem, eu tenho um combate, resta por mim. Ela se aborrece com isso. Porque se tu tinha um combate, tu seria feliz, porque esse combate, Jesus ganhou a vitória.
Tu serias feliz de lutar contra as trevas, contra os pecados, contra os ídolos, contra as coisas que não são de Deus. Tu serias feliz se tu vivia um combate. Por que tu dizes, eu tenho um combate? Tu estás chorando, tu estás te lamentando, te queixando, mas não é isso um combate. Tu faz um mau combate. São Paulo diz no final de sua vida, 2 Timóteo 4, eu combati o bom combate. Ponto final. Posso morrer. Porque o bom combate se combate com Cristo que passa em frente. Não sou em frente a me debater contra o diabo, os demônios, a impureza, não sei o quê. Ah, meu Deus, o Deus. Não, Cristo já ganhou a vitória. Tu deve te colocar atrás dele. Isso é nossa fé. O fato da ressurreição, diz a Judge, se tornou um princípio de realidade muito severo. Claro. Por que severo? Porque eu percebi que são pecadores, que eram pecadores do lago, que deixaram as redes para seguir Jesus, pecadores manuais, hein? Que faziam um trabalho duro. Eu percebi que os monges que construíam catedrais, se você na Europa pode visitar catedrais, aproveita para ver o trabalho da fé que foi construído. Meu Deus! Então eu descobri uma realidade severa. Então ele diz, nós podíamos nos imaginar a ressurreição do Messias que é mais brilhante que o cantor mais famoso, cheia de estrelas. Podíamos também pensar o Messias que vai fazer jongler, como se diz? Jongler. Jongler avec les étoiles, jongler. Brincar com as estrelas, o Filho de Deus, que é o Criador do mundo. Podemos pensar um Messias que faz coisa com as estrelas. Ele diz também, podemos pensar que essa barra de ferro, ele, o Messias, só pensando nessa barra de ferro, ela vai se formar um coração. Oui. Por que ele não fez isso? Porque não é assim. O sintoma da ressurreição não vem desse lado. É por isso que essa manhã eu dizia aos irmãos que cantavam lá, Cristo ressuscitou! Eu disse, mas não é assim. Não. Jesus não anunciou desse jeito. Ele anunciou como? A roupa bem arrumada dentro do túmulo. Meu Deus. Jesus saiu do túmulo arrumando os lençóis, bem tranquilamente, bem no cantinho. Ele foi na Galileia, disse, você tem a comer, coisa a comer? Curioso, hein? Não é um barulho. A ressurreição não vem para fazer uma impressão de uma divindade pagã. Isso é pagão. Por isso que eu dizia aos irmãos, os pagãos gritam, mas os cristãos cantam. Você deve lembrar isso, o pequeno coro aqui também. De não gritar tanto, mas de cantar. A ressurreição é uma manifestação da discrição de Deus. Ah oui, isso para mim, nada pode me tirar isso. E a Judge vai dizer, ele chegou à noite do domingo, dizendo, a paz seja com vocês. E ele comenta dizendo, em aramaico, significa, boa tarde. Então, o ressuscitado chega assim, boa tarde. Ninguém reconhece. Maria Madalena diz, quem é esse o Senhor? É o jardineiro. Não, muito discreta a ressurreição de Jesus. Cuidado de não buscar
também nós, nas estrelas dos pagãos, no sucesso, no palco, não sei, no barulho. Não, a ressurreição não está lá, não é desse lado que devemos buscar. E a Judge vai dizer, parece mesmo que ele não tem tanto carisma que antes. Antes ele ressuscitou Lázaro, ele curou os leprosos, ele curou o cego. E lá, você tem alguma coisa a comer? Um peixe frito? Bom. Ele vai andar com os que saem de Jerusalém. Eles não vão reconhecer ele. O que acontece? Je vais dizer, vai perguntar. O que acontece? Por que vocês são tão tristes? O único em Jerusalém a não saber o que aconteceu. Imagina, tu é bem o único a não saber. Uau! Ele sublinha, né, Lucas e João, que diz, ele chegou no meio deles. Chegou no meio deles. Uma discrição impressionante. E Fabrice Adjadj vai dizer, a ressurreição consiste a quê? A iluminar o ordinário do interior. Do interior. Por quê? Adjadj diz, mas é claro que ele que inventou o ordinário, o Criador inventou o ordinário. Come, lava a louça, vai trabalhar, depois tu descansa, o sétimo dia. Ele que criou. Então, ele vai elevar o ordinário. A ressurreição eleva o ordinário. A pessoa tem um desejo de voltar em casa, de abraçar todo mundo. Né? A pessoa que foi um pouco longe da casa, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, e volta em casa, depois de fazer uma experiência com Jesus, não vai fazer uma cara terrível. Ela vai querer abraçar todo mundo, ela vai querer provocar essa alegria a todos. Né? Ela vai querer anunciar a ressurreição. Porque ela torna melhor. É isso que o Senhor quer. Que pena, alguma vez, quando a pessoa quer sair dessa graça que recebemos, que vivemos, né? Para pensar que é uma coisa exterior que será melhor, que será mais bela, que será mais abençoada. Né? Mas é triste porque é uma ilusão, né? É uma iluminação interior que precisa. Não é uma coisa fora a mudar. Não é de mudar de esposo, não é de mudar de comunidade, não é de mudar de estilo de vida, não é de mudar não sei o quê. Não. Vai te dar a felicidade. Não. E a Judge disse, ele faz alguns milagres depois. Hein? A pesca milagrosa, por exemplo, é um milagre, hein? Da ressurreição. Tem duas pescas milagrosas. Uma, o início do ministério, Lucas 5, né? E uma, a João 20, 21, não sei, hein? Que é no final, que é Jesus ressuscitado. Mas ele diz, é um milagre a partir do que falta. Né? Não é um milagre para fazer uma coisa estranha. Né? Do mesmo modo, quando ele vai dizer a São Tomé, né? Coloca tua mão em minhas chagas. Né? E Tomé vai confessar, meu Senhor e meu Deus. É uma coisa humilde, simples, que se passa. Não é uma coisa... Então, ele eleva o ordinário. Ele que passou 30 anos sem se manifestar. 30 anos em Nazaré. E, portanto, ele encontrava pessoas que sofriam, que morriam cada dia.
cego, leproso, mas não era o tempo de Deus. E não fez nenhum milagre. Antes de ser enviado. A obediência de Jesus, meu Deus, uma obediência heróica. Ele que era o Filho de Deus que podia, de uma palavra, libertar esses sofridos, essas pessoas sofridas. Mas não era a hora de Deus, meu Deus. Como ele pode nos ensinar o que é o tempo, né? O que é a importância do tempo? Eu descobri que eu tenho uma palavra que me volta muitas vezes, que faz do tempo teu amigo, porque quando não respeitamos o tempo, é ele que nos, que nos envia depois um chute, porque esquecemos, né? Faz do tempo teu amigo. A ressurreição, diz Fabrício Adjage, é a reconciliação da glória com o cotidiano. Não é a glória em si, não é o sucesso em si. É a glória com o cotidiano. Isso é uma conversão, finalmente. É a segunda conversão. A segunda conversão que é a metanoia. Hein? Já falamos sexta-feira santa. Hein? Podemos dizer que ela é a ressurreição, uma definição. Hein? Podemos dizer que é uma definição. A ressurreição é a reconciliação da glória com o cotidiano. O ressuscitado não é um super-homem. Sua glória desposa o cotidiano. É isso que significa a etimologia de ressuscitar. Hein? Se levantar. Levanta-te. Se levantar de manhã, por exemplo. Se acordar, se despertar. É isso que nos ajuda a fé. A pessoa que não tem fé, ela vai dizer, meu Deus, eu não tenho nenhum desejo de acordar e de me levantar ainda mais. Bom, mas com a fé, ela vai poder dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obedece, vai, levanta-te. Né? Pela fé na ressurreição, pela fé na força do Senhor, eu não tenho essa fé naturalmente, mas eu me levanto, eu vou me colocar em pé. Eu que vivi o São José, levanta-te, toma a criança e sua mãe e vai no Egito. Aonde? Egito, meu Deus, não é a porta, é o lado, hein? Egito. De Nazaré no Egito, tem uma distância interessante, hein? Então, a força da ressurreição, hein? Egero em grego, egero, não sei, anistemi, anastasis, Anastasia, irmã Anastasia. Inés, anistemi, hein? No grego. Levanta, toma a tua cama e anda. É isso. Então, Fabrício Adjage diz, se Cristo ressuscitou, é, em primeiro lugar, para que nós podemos nos levantar cada manhã, na ação de graça. Voilà. E não somente com o Nespresso. Nespresso. O café. Eu gosto desse humor, ele tem um humor muito interessante. Ele diz, eu sou capaz de me tirar dos vivos, me suicidar, eu sou capaz, mas não de me ressuscitar. Interessante, hein, ce livro. E o que serve o milagre de ressuscitar se não acompanhamos
da maravilha de ser nascido. São palavras que nos faz pensar, hein? Um filósofo é isso, e nos faz pensar. O que vai servir de viver, dizer, aleluia, ele ressuscitou, se eu não tenho um desejo de agradecer a Deus pelo dom da vida. Ele que me doou, que me passou o dom da vida. Se eu não tenho esse desejo de agradecer a Deus por isso já, maravilha que eu sou, então eu coloquei a ressurreição em cima para fazer o quê? Hein? Para ser mais bonito, hein? Então, você percebe como essa ressurreição, segundo esse pensamento, se encaixa em nossa vida humana, em nossa vida ordinária, em nossa vida natural. Dificuldade de aceitar a vida, de aceitar o ordinário, de aceitar os irmãos, as irmãs, a lentidão de um, a precipitação do outro, o caráter, o temperamento, tudo isso, fazemos um mundo com tudo. Mas o que é isso? É tão importante? Não, é o ordinário. Muda de comunidade, tu vai fazer a mesma coisa. Eu encontro lá nessa mesma comunidade a irmã Rafaela, eu encontro a irmã Maria Sara, eu encontro a irmã Salete. A mesma. Então, tu pensava escapar dessa e tu vai encontrar a mesma da outra, né, irmã Verônica? Que não sei se souber. Não, ainda. Ainda. Então, o Papa Leão XIV, nesse Angelus de hoje, ele diz: você tem medo da morte? Talvez. Então, ama a ressurreição. Bonito, sabe? É uma palavra como Santo Agostinho, o mestre dele. Tu tem medo da morte? Ama a ressurreição. Mas você percebe que devemos converter nosso olhar sobre a ressurreição e não pensar uma ressurreição no modo das estrelas do mundo, da loteria do mundo. Quando eu era pequeno, eu gostava, cada ano, 12 de junho, a minha preferida liturgia, de participar de uma festa foraine, como se diz? Festa pagã, completamente, com meus pais, de bicicleta, eu dentro da carrocinha. Um dia eu vi um colega do colégio, ele! Meu Deus, eu não queria subir depois nessa carrocinha. Eu acho que a minha timidez começou, eu tinha 11 anos, né? Oui, mas lá não era para mim um motivo de orgulho, não, de circular. E quando eu cheguei a 11, 12 anos, meu Deus, eu gostava dessa festa, mas o modo de ir nessa festa, eu precisava de descobrir a ressurreição para aceitar o ordinário. Amém? Então vamos conversar um pouco assim, cada dia, sobre o que é realmente a ressurreição. Mas depois eu vou eu vou falar com outras pessoas, como o Papa Francisco, que também, o ano passado, faleceu na segunda-feira de manhã, depois de passar muito debilitado, depois de passar nessa Praça São Pedro. Ele, finalmente, são dois eventos. Eu encontrei, mas eu vou guardar isso para amanhã, o cardeal Augusto Paulo, que comentou o ano passado, justamente, vale a pena de reler o que ele falou sobre a morte do Papa Francisco. Vamos ver amanhã. Mas ele faz a comparação com o 20 de não? 27 de março de 2020, quando ele andou sozinho, numa praça cheia de água, de chuva, frio, e deserta a Praça São Pedro. Deserta, e o Papa Francisco andando lá sozinho. Então, ele morreu assim,
morreu o ano passado, festa da Páscoa, deixando essa mensagem. E vamos ver amanhã o legado que ele nos deixa, que não podemos agora, como dizia Augusto Paulo, o cardeal Augusto Paulo, não podemos agora fazer uma hermenêutica do Evangelho sem pensar ao Papa Francisco, que fazia uma interpretação do Evangelho sempre em relação com os pobres, os desprezados, os miseráveis. Então, agora não podemos mais ler o Evangelho sem essa maneira de olhar. Então, eu achei isso muito genial. Mas vamos guardar para amanhã. E depois Santo Agostinho também, que eu achei genial, quando ele se irrita contra os apóstolos que não acreditam, que são perdidos. Esse tipo de coisa vamos acompanhar essa sequência com muito humor e muito amor. Amém?